Muito bom ter você aqui novamente para nós estudarmos a segunda parte do tema A Nova Jerusalém. Estamos baseando este nosso estudo no texto de Apocalipse, capítulo 21, que vai do versículo 1 até o capítulo 22, versículo 6. E hoje nós vamos continuar. Quero ajudar você a entender o que estamos tratando, mostrando algumas ideias pessoais e entendimento pessoal, para que você mesmo possa refletir e conferir na Bíblia estas posições que eu tenho apresentado, porque esta foi a minha atitude e foco para descobrir a verdade escrita a respeito da Nova Jerusalém. O que eu ensino e apresento deve ser um estímulo para aqueles que querem conhecer mais profundamente o tema escolhido, comparando a Escritura com a Escritura para descobrir a verdade. Muito bem. Em nossa primeira parte, que já fizemos do estudo, nós vimos alguns conceitos importantes. Por exemplo, o que João viu e o que João ouviu sempre foi acompanhado de uma experiência pessoal de foco e de precisão. Por isso, a Bíblia afirma que são dignas de total confiança, como em Apocalipse 22, versículo 6. Outro conceito é que não podemos esquecer, sempre que lermos o livro do Apocalipse, temos que lembrar, preste atenção, o livro foi baseado na experiência pessoal de um homem do passado, experimentando uma circunstância presente e contemplando a realidade do futuro. Porém, qual é o nosso papel nos dias de hoje, em pleno século XXI? Bem, a minha sugestão é que nós olhemos o presente, comparando com o passado e discernindo os tempos proféticos futuros. Então, vamos ver o que nos reserva Apocalipse 21, versículos 2 a 4. O verso 2 lemos o seguinte: E vi que descia do céu de Deus a cidade santa, uma nova Jerusalém, disposta como uma noiva ataviada para o seu esposo. Há aqui alguns pontos a considerar, que eu quero considerar com você. Primeiro, uma cidade santa, uma nova Jerusalém. Não é mais a Jerusalém antiga, esta que estamos vivendo. Não, é uma cidade nova, chamada Nova Jerusalém, que desce do céu novo, numa terra nova, numa ação e uma nova criação de Deus. E a coisa aqui é maravilhosa. Veja só, Nova Jerusalém, uma nova cidade, que desce de um céu novo, que vem numa terra nova, que é uma ação da criação nova de Deus. Segundo ponto a considerar, não há qualquer semelhança com o primeiro céu ou com a primeira terra e com a primeira Jerusalém. É bom a gente focar nisso para que a nossa mente fique aberta para esta novidade que Deus vai nos mostrar. Então, não há qualquer semelhança com o primeiro céu, com a primeira terra ou com a primeira Jerusalém. Terceiro ponto a considerar: há aqui uma metáfora no ambiente de revelação. A Nova Jerusalém desce como. Esse como é um advérbio de comparação. Ela desce como para o casamento com seu noivo, o cordeiro. Agora veja, na Jerusalém Nova, que nós vamos ver ainda, eu já estou adiantando isso, Jesus não é mais um rei, como foi no milênio. Isso será muito interessante a gente descobrir. E quarto e último ponto a considerar. E aqui eu trago uma premissa adotada pela teologia evangélica que não corresponde ao meu pensamento hoje. E eu peço sua atenção para que eu possa compartilhar e discernir isso com você. Que premissa é essa? Muito bem, baseado nesse texto de Apocalipse, quando desce a Nova Jerusalém como uma noiva ataviada para o seu noivo, eu quero dizer que esta é uma das razões que creio hoje
que a noiva de Cristo não é a igreja ou o corpo de Cristo, como ensina a teologia e a escola religiosa, mas sim eu entendo que esta esposa, esta noiva, é o Israel remanescente. Esta será de fato uma questão polêmica e pode ser muito debatida ou questionada, eu não sei, porque sempre fomos ensinados que a esposa de Cristo é a igreja. Muito bem, no verso 3, já vimos o verso 2, no verso 3 encontramos a seguinte informação de João. E ouvi uma grande voz procedente do trono que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e ele tabernacularizar com eles, e eles serão povos seus, e o próprio Deus estará com eles. Eu vejo que neste verso, João não vê, é muito interessante isso, ele está dizendo que ele ouve algo. No verso 2 ele vê, no verso 3 ele ouve algo de um anjo. Esta informação que João ouve do anjo é muito interessante e importante, porque ela trata de um cumprimento profético. Ele ouve dizer que o tabernáculo de Deus com os homens está descendo para tabernacularizar com eles. Tabernacularizar aqui é uma linguagem original que quer dizer morar, fazer morada. E eles serão povos de Deus, e o próprio Deus estará com eles. Agora veja uma coisa interessante. Há uma questão importante que precisamos abordar e entender. Que elementos da primeira criação, da primeira terra, que não mais existirão na criação nova, na Nova Jerusalém? Há alguns elementos que eu quero tratar com você. Mas eu quero ainda focalizar aqui no verso 3, essa questão desse tabernáculo que vai descer desse novo céu, na nova terra. Porque ele diz aqui que ele vai morar com o povo, eles serão os povos de Deus e o Deus estará com eles. Isso aqui é um cumprimento profético. O que quer dizer? Hoje, na época que nós vivemos, em pleno século XXI, Deus não mora conosco. Deus mora em nós. Ele nos fez morada sua. Nós somos hoje o templo do Espírito Santo. E conforme Efésios, capítulo 1, ele diz que o Espírito Santo que mora em nós, fazendo morada de Deus em nós, ele morará temporariamente até o dia em que ele vai entregar a Deus esta propriedade que ele mora, que somos nós. Porque um dia, neste cumprimento que João está ouvindo do anjo, nós estaremos na Nova Jerusalém, Deus não estará mais morando em nós, mas estará conosco. Isso é uma coisa tremenda e eu vejo aqui esse cumprimento profético de Efésios capítulo 1. Muito bem, então, continuando. O verso 3 diz que alguns elementos da primeira criação, da primeira terra, não mais existirão na Nova Jerusalém. Que elementos são estes que nós vamos ver? Estes elementos estão no verso 4 de Apocalipse 21. Lá diz que não haverá mais lágrimas, porque Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Segundo elemento que não existirá, segundo o versículo 4, a morte. O terceiro elemento que não existirá, no verso 4 ainda, o pranto. O quarto elemento, também no verso 4, o clamor. No verso 5, terminando o que o texto diz, não haverá também dor. Eu não vou abordar aqui, nesse nosso estudo, cada um desses elementos. Porque todo mundo sabe o que são lágrimas, a morte, o pranto, o clamor e a dor, e quais as circunstâncias que trazem todos esses elementos na vida do ser humano. O que eu quero deixar bem claro aqui, segundo o texto de Apocalipse, é que estes elementos não existirão jamais
no novo céu e na nova terra, porque estes são elementos do primeiro céu e da primeira terra. Segundo as informações do anjo a João, esses elementos, então, não mais existirão na terra nova. Por quê? Porque as primeiras coisas passaram. Existem aqui algumas perguntas que nós podemos fazer que são importantes para o nosso entendimento. Eu separei algumas delas para que possamos meditar em cada uma delas, mas tomei a liberdade de não apresentar as respostas, mas deixar que cada uma delas você possa pensar e tentar responder. Lembrando do que o anjo disse a João sobre esses elementos que não mais existirão na Terra Nova. Eu separei então aqui algumas perguntas e eu quero apresentar para você. À medida que eu for trazendo essas perguntas, se você puder anotar ou meditar nelas, para que você também possa pensar sobre isso, ok? Então vamos lá. Eu pensei o seguinte, primeira pergunta que vem à minha mente: não vamos lembrar que morávamos no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo? Não vamos mais lembrar da escola que estudamos? E não vamos também lembrar mais da família onde nascemos? Não vamos lembrar das guerras que aconteceram no mundo? Não vamos lembrar, eu não vou me lembrar dos meus pais e meus irmãos? Eu não vou lembrar que um dia eu aceitei a Jesus como meu Salvador? Eu não vou lembrar da igreja que eu frequentei? Onde eu nasci? Não vou lembrar da esposa ou do marido? Eu não vou lembrar da empresa que trabalhei? Do homem que foi à luz ou do homem que foi à lua ou a Marte? Lembra desse episódio do homem que foi à lua? Eu não vou lembrar mais desse episódio dele ou qualquer outro, se for a Marte ou qualquer planeta. Não vou lembrar dessa tecnologia do Wi-Fi, não vou lembrar do 5G, do 4G. Não vou lembrar do celular último tipo que eu tive. Será que eu não vou lembrar da morte de Jesus na cruz? Bem, são algumas perguntas que fiz aqui. Mas você pode acrescentar as suas e me mandar se quiser, para que eu possa saber quais são elas. E assim, você também pode aumentar esta lista. E eu gostaria que, se você pudesse e quisesse, mandasse para mim as outras perguntas que por acaso você quer também acrescentar nessa lista. Muito bom, chegamos ao fim e nesta segunda parte nós abordamos alguns conceitos sobre a Nova Jerusalém que quero recapitular rapidamente com você para que a gente possa se lembrar e quando formos para a terceira parte do estudo, na outra semana, a gente possa estar lembrando de tudo aquilo que falamos aqui nessa segunda parte. Então, vimos agora, nesse nosso estudo, primeiro, que o livro do Apocalipse foi baseado na experiência pessoal de um homem do passado, experimentando umas circunstâncias que foram presentes na vida dele e contemplando a realidade de um futuro. Segundo, o nosso papel é olhar o presente, comparando com o passado e discernindo os tempos proféticos futuros também. Terceiro, a Nova Jerusalém, nós vimos, não tem qualquer semelhança com o primeiro céu, com a primeira terra ou com a primeira Jerusalém em Israel. Quarto e último, a noiva de Cristo, eu apresentei a vocês o meu pensamento, ela não é a igreja ou o corpo de Cristo como ensina a teologia religiosa, mas sim o Israel remanescente daquela época. Este entendimento você terá quando ler o texto em questão até entender. Faça isto, ok? Muito bem, bom ter você aqui. Até o nosso próximo encontro estudando
a terceira parte da Nova Jerusalém. Até lá!